Oi, gente. Eu acredito que essa fala do Daniel Alves, ela não diz muito apenas sobre ele, mas diz muito sobre o que eu vou chamar nesse vídeo de geração ostentação. Ou seja, fala muito sobre uma ideologia e uma perspectiva que está se tornando muito comum na nossa sociedade e no mundo nos dias de hoje, não é? E que, ao modificar o conceito de ostentação, que obviamente tem uma conotação negativa, para positivar, né, para tratar a ostentação como uma coisa positiva, isso diz muito sobre parte da geração atual e parte das pessoas que estão se comportando dessa forma. Obviamente não fala de todos, porque muitos, felizmente, reconhecem que esse comportamento é arrogante, mimado, que é um comportamento egocêntrico. E a fala do Daniel Alves chega ao ponto de ser delirante. Eu não vou nesse vídeo trazer toda a fala do Daniel Alves, nem todo o caso, porque eu já examinei isso no meu outro canal. Basta resumir dizendo que ele tem questões absolutamente legítimas do ponto de vista profissional, que ele tem o direito de reclamar, porque ele a diretoria passada do São Paulo contratou ele prometendo que ia pagar muito, e qualquer trabalhador, seja aquele que ganha R$ 1.000, seja aquele que ganha 10 milhões de reais, tem o direito de receber aquilo que foi prometido no contrato. Então ele tem o direito de reclamar em relação a isso. E a questão dele ir ou não para as Olimpíadas é uma questão discutível. Ele tem o direito de ter a opinião dele, os torcedores têm o direito de ter a opinião que ele deveria ter ficado no clube, e são apenas divergências de opinião. Mas o que o Daniel Alves disse depois do ouro olímpico, que mostra uma arrogância absolutamente delirante, é relevante não apenas do ponto de vista do futebol, é relevante para refletir o que passa pela cabeça das pessoas de acharem normal dizer o que ele disse aqui. E eu vou trazer só essa fala, né, só esse elemento da fala dele, só essa parte que é absolutamente delirante. O resto está analisado no meu outro vídeo no canal do Dr. Tech Gamer. Ele disse o seguinte: não acho que abandonei o São Paulo, se referindo a ter ido para as Olimpíadas. Muito pelo contrário, eu estou representando o São Paulo também. Ok, até aí tudo bem. Aí vem o delírio. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo. Ou seja, o Daniel Alves ia fazer o São Paulo ser reconhecido hoje no mundo? No atual elenco do São Paulo, o Crespo é mais falado do ponto de vista mundial do que o Daniel Alves, o técnico. Mas enfim. E o São Paulo já era bicampeão do mundo antes do Daniel Alves ser jogador de futebol. Para não falar que nenhum jogador é maior do que a instituição clube. Mas enfim. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo. O mundo ia começar a falar do São Paulo. Porque o mundo me tinha. Ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo. Eu sou um atleta do mundo. E sempre representando os clubes em que estou, afirmou ao site UOL. Eu vou deixar a reportagem completa no comentário fixado. Bem, vamos falar sobre esse nível de arrogância absolutamente delirante. O Daniel Alves não é maior nem do que o Bahia, que foi o clube que revelou ele. Né? Jogador de futebol não é maior do que clubes de futebol, instituições. E achar que só estão falando do São Paulo porque ele era jogador do São Paulo, né? Inclusive que ele se contundiu, que não tem culpa nenhuma, e não estava na final do Paulista, e fala do título paulista como se ele tivesse sido o protagonista. Esse tipo de arrogância, esse tipo de comportamento delirante, isso revela uma série de valores individualistas, valores de egocentrismo, de uma coisa assim, de você valorizar demais o indivíduo e não o coletivo, o grupo, né? E ele usar do momento do ouro olímpico, no momento que você está por cima, ganhando mais um título, e usar a coisa de ser o jogador com mais títulos, é demonstrativo desse comportamento narcisista. Não é? Porque você usa do momento que você teoricamente poderia estar comemorando com a equipe, né? Inclusive no segundo gol,
ele falha na cobertura, né? Mas no primeiro gol ele teve uma participação boa lá no jogo do Ouro Olímpico, quer dizer, teve uma participação que você poderia falar do lado positivo e do lado negativo. Mas esse episódio, ele demonstra muito, inclusive, do comportamento do Neymar. Isso preocupa, né, essa arrogância, porque isso ensina para uma juventude, ensina para milhares de pessoas que o legal é ser metido a besta, é ser vaidoso, é ser ostentação. E o que a palavra ostentação significa, né? Ostentação ou efeito de ostentar quer dizer apresentar, mostrar num sentido exibicionista. Ele falando, eu sou atleta do mundo. É puro exibicionismo, né? Eles estão ligados a orgulho, né? Presunção ou simplesmente vaidade. Ostentação é a palavra que tem origem no termo latino ostentatio, que significa exibição vã ou inútil. Que foi isso que ele fez. Uma exibição vã e inútil de ostentação. Essa foi a característica fundamental da fala do Daniel Alves, né? De que ele está devolvendo São Paulo ao mundo. Imagine que delírio de um jogador de futebol falar uma coisa dessa. E eu estou falando sobre isso nesse vídeo não tanto pelo Daniel Alves, ou pelo Neymar, ou por outras pessoas que se comportam assim. Mas porque essas pessoas não estão falando isso de forma irônica, com humor. Não, eles realmente acreditam no que eles estão falando. E isso tem uma influência negativa sobre milhares, milhões de jovens brasileiros que modificaram o sentido da palavra ostentação. Ou começaram a usar a ostentação como se fosse uma coisa boa. Ah, estar aqui nesse prazer é uma ostentação. Estar recebendo essas honrarias é pura ostentação. Essa coisa de ressignificar a palavra ostentação de uma forma positiva é reflexo de um problema seríssimo de valores na nossa sociedade e de valores nas sociedades que estão passando por esse processo. E é um reflexo de uma ideologia ultraliberal, ultraindividualista, de um liberalismo extremo que chega ao ponto de não valorizar instituições coletivas. Por que a oposição entre ele e o São Paulo é relevante aí? Porque o São Paulo, o clube de futebol, assim como o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, qualquer clube, o Bahia, que revelou o Daniel Alves, são instituições coletivas, que representam uma coletividade. E essa postura de se colocar acima, como maior do que uma instituição coletiva, é absolutamente coerente com uma ideologia, com um sistema de ideias e de valores que coloca justamente o indivíduo como suprassumo e que diminui aquelas que são instituições coletivas, não é? Que diminui a dimensão coletiva e diminui e reduz outros valores que historicamente eram muito valorizados por boa parte da população brasileira. Ainda existe uma parte da população brasileira que considera ter humildade uma coisa bonita e positiva. Existem essas pessoas. Por exemplo, existem pessoas que acham bonito quando um técnico de futebol é campeão e o técnico diz o mérito maior é dos jogadores que foram lá e se dedicaram. Aí as pessoas dizem, poxa, o técnico foi generoso, não é? Mostrou realmente que ele tem a parcela dele, mas a parcela maior é de quem foi lá em campo e ganhou o jogo. É bonito quando alguém, quando está recebendo uma honraria, quando está recebendo um prêmio, diz, olha gente, eu estou muito honrado de receber esse prêmio, mas o mérito não é só meu. Tiveram muitas pessoas que me ajudaram. Quando gente que ganhou medalha olímpica agora, nós estamos vendo a Olimpíada de Tóquio, e tem gente que ganha medalha de ouro, de prata, de bronze, e na hora que vai dar entrevista, essa pessoa, em vez de falar dela, ela fala do técnico, do pai, da mãe, do irmão, do colega de trabalho que incentivou, que estava lá do lado, que deu força, que deu orientação, e que aquela pessoa, embora não esteja ganhando a medalha nesse momento, deve ser valorizada porque essa medalha também é dela. Gente, quando eu terminei o meu mestrado e meu doutorado, quando eu publiquei o meu primeiro livro, os sentimentos que tomaram conta de mim, que tomaram conta do meu coração, eram sentimentos o quê? De gratidão
de gratidão à minha orientadora, ao meu orientador do bacharelado, à minha orientadora no doutorado, aos professores que me ajudaram, a meu pai, a minha mãe, a meus colegas, amigos que ajudaram, que incentivaram. Era uma gratidão a um número enorme de pessoas, porque eu sabia que muito do mérito que eu estava e do prazer que eu estava desfrutando naquele momento de vitória não era um momento que era exclusivamente meu. Era um momento que também simbolizava toda a contribuição de dezenas, talvez até centenas de pessoas que ao longo da minha vida, alguns mais, outros menos, obviamente que os professores que tive ligados mais diretamente, os orientadores, têm um peso maior, e por isso que o agradecimento a esses tem que ser mais efusivo, tem que ser mais intenso, aos pais, né, meu pai, minha mãe, mas agradecer aquelas pessoas que têm parte na nossa conquista. Fazer isso não diminui a gente enquanto indivíduo, eleva o indivíduo em relação ao seu caráter. Mostra um caráter de reconhecimento, de valorização da contribuição dos outros. De forma análoga, o indivíduo que diz: eu devolvi o São Paulo ao mundo, eu sou um atleta do mundo, eu sou isso e aquilo, e sou essa grande figura, não é? A atitude do Daniel Alves pode não diminuir ele necessariamente como jogador, que é um brilhante jogador na posição dele, um lateral direito histórico para a seleção brasileira e para o Barcelona. Para o São Paulo ainda nem tanto, mas para o Barcelona e para a seleção brasileira é um lateral de muita importância na história do Brasil, ganhou mais um título importante. Mas enquanto homem, enquanto caráter, enquanto pessoa, essa fala dele diminui ele muito. E diminui não só ele, diminui toda uma geração. Não estou dizendo todas as pessoas da geração, mas aquelas pessoas da geração que acreditam nesses valores, que expressam esses valores mimados, arrogantes, delirantes, megalomaníacos. E se você não sabe o que é que todas essas palavras significam, dá um Google nela que vocês vão ver que tem um tema que emerge dessas palavras. E o tema que emerge dessas palavras é de uma geração ostentação. Nada poderia simbolizar melhor esse tipo de ideologia, esse tipo de comportamento, do que ressignificar uma palavra originalmente negativa, que significa vaidade, presunção, uma coisa exibicionista fútil, do que tratar isso agora como uma coisa positiva. Tratar isso como algo, usar essa palavra de forma positiva, reflete um zeitgeist, um espírito do nosso tempo em relação à parte da população. Mas, felizmente, isso não corresponde a toda a população, nem toda a geração. Existe uma parte significativa de brasileiros que ainda olham para isso e dizem: pô, isso daí ele está mimado, ele é arrogante. Isso daí é um comportamento absolutamente questionável. E eu espero com esse vídeo contribuir para que todos vocês que me assistem pensem sobre isso, compartilhem com seus parentes, amigos e conhecidos e digam para eles algo muito simples. Temos que cultivar outros valores. Valores de humildade, valores que elevam a ideia de instituições coletivas, a ideia do respeito a todos, a ideia de que todos nós temos valor, e não que e o autoelogio é o grande elemento para a gente ficar estimulando. Vamos estimular nas pessoas humildade, sem se abaixar demais, sem deixar de reconhecer o próprio valor, mas uma humildade genuína, que percebe que os nossos méritos também são, em parte, méritos de todos aqueles que contribuíram na nossa jornada. Eu queria falar com vocês sobre isso para estimular vocês, que eu sei que a maioria dos meus seguidores pensam como eu, a compartilhar isso com pessoas e familiares para não deixar essa ideologia e esse jeito que o Daniel Alves se apresentou e se colocou aqui como sendo algo a ser celebrado, mas algo a ser criticado para fazer a gente refletir e a gente aspirar a valores mais elevados.
e não valores mesquinhos como esse. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer saber mais do que ele falou, você pode checar num link no comentário fixado no meu outro canal, que eu também trouxe todas as falas dele num outro vídeo. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. E se você gosta mesmo do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até breve. Tchau, tchau, gente.